Ainda nos idos dos anos 90 e começo dos 2000, uma máxima era bastante comum nos círculos de RPG. Não há maneira de se jogar RPG errado. Ou se seu grupo está se divertindo, você está jogando RPG do jeito certo. Porém, muitas discussões e reflexões têm se levantado na comunidade nos últimos anos, e muitos comportamentos, inclusive editoriais, têm sido apontados e questionados. E infelizmente não há defesa para alguns deles. Eles estão errados. E ponto. Mas e em âmbitos mais pessoais? Se você já tem alguma experiência em RPGs de mesa, certamente já encontrou certos tipos de jogadores que são, no mínimo, inconvenientes. Mas, ainda no espírito de tentar manter essas máximas citadas lá no começo do vídeo ainda verdadeiras, resolvemos aqui no canal não apontar erros, mas sim tentar incentivar comportamentos que podem melhorar e muito o andamento da sua mesa de RPG. Alguns deles podem parecer até bem óbvios, mas talvez não sejam tanto assim. Número 1. Leia o livro. Isso pode parecer até algo bem simples, mas é cada vez mais comum, por algum motivo no Brasil, as pessoas simplesmente ignorarem completamente qualquer leitura prévia do livro de regras que se propõem a jogar. Tudo bem, há alguns agravantes e até bem justos para isso. O fato do preço de livros no Brasil serem bastante proibitivos é um deles, e o hábito da leitura ainda ser uma coisa rara no nosso país também. E já falamos a respeito de ambos em um outro vídeo. Ou ainda, talvez, a ideia remanescente de outras épocas, e que se tinha a ideia de que o conhecimento prévio das regras é perigoso para o jogo, o domínio delas é exclusivo do mestre. Essa é uma noção que tem sido bastante questionada em linhas editoriais mais modernas, mesmo nas mais mainstream. Se regras supostamente servem para trazer equilíbrio ao jogo, o conhecimento unilateral delas não serviria justamente para desvirtuar esse mesmo equilíbrio? Dizer que um jogador conhecer bem as regras do sistema leva inevitavelmente a aquelas discussões intermináveis sobre os meandros e pormenores mecânicos também está longe de ser uma verdade universal. Não é o conhecimento de regras que causa isso. A discordância de entendimento, que pode vir de um texto escrito de maneira dúbia, costuma ser a causa mais comum. Sim, o mestre tem um total direito de alterar as regras conforme o que ele achar devido. Porém, para garantir que isso seja feito de maneira justa, o ideal é fazer isso antes dos jogadores sequer criarem seus personagens, para garantir que a regra não está sendo alterada apenas por causa de um personagem específico. Se isso acontece, das duas uma. Ou o personagem está sendo otimizado a ponto de ofuscar o resto do grupo, o que talvez seja um problema não do personagem, sim do resto do grupo, ou o sistema é de fato desbalanceado para esse lado. Casos e casos, mas de toda forma, se possível, leia e entenda de antemão sobre pelo menos as mecânicas relacionadas ao seu personagem. Isso evita perguntas desnecessárias e otimiza bastante o tempo em mesa, além de evitar o famoso bookkeeping. Estamos no século XXI. Caso haja dúvidas ao não entender determinado ponto das regras, entre em contato com seu mestre e tire essas dúvidas antes das sessões começarem também. Número 2. Ajude os outros jogadores. A alcunha de advogado de regras só é aplicada a jogadores que usam o seu, não raras vezes esnobe, elitista e déspota conhecimento das regras de maneira egoísta. Ele advoga em benefício próprio apenas. Agora, se você por um acaso sabe de algo que possa ajudar um colega de mesa em algo que ele quer fazer, pode parecer meio óbvio, mas seria legal ajudá-lo nisso. Esse tipo de atitude ajuda inclusive a trazer novos adeptos para o RPG, já que dificilmente um iniciante saberá de todos os detalhes e intrincâncias mecânicas. Esse tipo de atitude também pode servir ao mestre. Um jogador esqueceu de um bônus ou algum poder que possa beneficiá-lo naquele contexto em específico? Bom, é dever moral de todos os envolvidos na mesa, na verdade, lembrá-lo disso em prol do suposto equilíbrio mecânico. O contrário também é verdadeiro, então sim, lembrar o mestre de algo que beneficia o monstro ou o antagonista também deveria ser o dever comum de todos na mesa. Número 3.
Colabore proativamente. Esse ponto é bastante pertinente aos dois anteriores. O RPG talvez seja, de todas as mídias narrativas, a mais colaborativa em existência. Mesmo quando alguns cenários e atmosferas até colaborem para o PVP ocasional, a ideia é que o grupo se divirta. E sim, há jogadores que se divertem com isso. Pode parecer estranho para muitos, mas sim, isso é divertido para todos os envolvidos. Mesmo quem saia derrotado desse conflito, contanto que todos os envolvidos estejam de acordo com que isso possa ocorrer. Seria algo bem análogo com a ideia de assistir filmes de terror. As pessoas se assustam, sentem medo, mas essa é a ideia. No fundo, elas se divertem positivamente com isso. O RPG em questão deveria ser divertido para todos os envolvidos. Isso inclui o mestre, ou o narrador, ou seja lá como for que o RPG em questão chama o jogador em específico que deve servir como propositor de trama e árbitro de mecânicas. Basicamente é isso que é ser um mestre de RPG. Você não está contra os jogadores. Os jogadores não estão contra você. Todos estão lá, a priori, para criarem uma narrativa interessante juntos e colaborativamente. Então, dentro do que for possível a cada um, colabore para que isso ocorra. Número 4. Esclareça seus problemas. Essa é uma atitude que, sinceramente, ajuda não só nos RPGs, mas em praticamente tudo na vida. Se algo incomoda, diga. Não espere que as pessoas na mesa simplesmente adivinhem que você não gosta de determinado tema ou tem problemas com algum tipo de cena. Muitos RPGs contemporâneos recomendam bastante o conceito de sessão zero, um momento antes de qualquer coisa na mesa ser decidida, antes mesmo da construção de personagens, em que os integrantes manifestam seus anseios e temas que não gostariam de ver abordados na narrativa. Assim como no item anterior, se a ideia é todos se divertirem, ninguém está ali para sair da sessão pior do que entrou. Então, se você tem algum problema ou algum inconveniente apareceu na última hora, bem, isso acontece, e com muito mais frequência ainda na vida adulta, infelizmente. Mas se for o caso, avise os seus colegas de mesa assim que possível. Há certamente muitas outras atitudes que podem ajudar qualquer mesa de RPG a serem mais divertidas e proveitosas. Mas acho que já falamos até demais a respeito. Mas e vocês? Que sugestões teriam, ou pelo menos pelo que passaram e não gostariam de passar de novo em suas mesas? Diga-nos nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e colegas de mesa. Sinta-se à vontade para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber futuras notificações de nossos vídeos. Isso já nos ajuda bastante. Ou, se preferir, colabore com o nosso padrim. O link estará na descrição do vídeo. Como de costume, até a próxima. E ótimas rolagens a todos.